A exploração de bauxita e sua transformação em minérios industriais alumina e alumínio é um caso extremo do que os estudiosos denominam economia de enclave. Um sistema concentrador de riquezas, que só garante sua expansão ao se instalar abruptamente em uma região, manter-se segregado do contexto geográfico e de todo o resto da economia que o rodeia. O isolamento é o que garante o máximo de aproveitamento dos recursos naturais para o progresso dos negócios. Uma intromissão que os povos amazônicos são obrigados a suportar em benefício do desenvolvimento dos outros. O núcleo Amigos da Terra Brasil, em contato com organizações e movimentos locais, foi registrar esse conflito com ribeirinhos para avaliar os impactos sociais e ambientais que a indústria do alumínio provoca desde a década de 80 no Brasil. Para isso, organizou visitas técnicas em pelo menos um local de cada etapa da cadeia produtiva. Essa reportagem acompanha a pesquisa de campo e revela os casos de ameaças aos povos tradicionais e aos trabalhadores da indústria, dando voz aos afetados. Até hoje a gente é contra o projeto aqui dentro. Se para nós, por exemplo, a Alcoa saísse amanhã, é melhor ainda, né? Então a gente se organizou, se juntou mesmo para lutar, né? Para dizer que a gente não aceitava o projeto, né? Mas a gente não conseguiu tirar a Alcoa do município e das nossas terras, porque nós brigamos contra o governo federal, contra o governo municipal, contra o governo estadual e 90% da sociedade jurutiense. Então a gente não teve força, né, para tirar, porque assim, o nosso município é muito carente. Então naquele momento se dizia que ia gerar 5.000 empregos diretos para o município de Juruti, né? Ia gerar mais 5 indiretos, enfim. E nós também, né, como comunitários daqui dessa região, quase fomos fisgados por essa isca da Alcoa. Eles chegaram aqui para levar a riqueza daqui, mas ter essa preocupação com os comunitários de fazer a melhoria de vida e da qualidade de cada um aqui dentro, não, a Alcoa não está fazendo isso. A gente tem a base da Alcoa e tem a comunidade do Capiranga, que não está 1 quilômetro do outro lado do rio. Lá na base da Alcoa tem tudo. Tem energia 24 horas, funciona o celular, tem estrada de asfalto e pissarrado. Aí você vem para a comunidade do Capiranga, que está bem próximo, onde não tem energia, onde não funciona o celular, onde não tem transporte, onde não tem nada. O rico não está nem vendo a situação de quem é pobre, né? É assim mesmo a gente já compara a situação da mineradora, né? Que está tirando o minério, ou quem compra, ou quem fabrica, né? Não está nem aí, quer que tenha o material. E o senhor acha que deveria ter uma mina tão perto assim das pessoas, tão perto da comunidade? Não, perturba de toda maneira perturba. A gente mora aqui nessa região há muitos anos e tudo a gente tinha o peixe, tinha a caça, né? Então a gente pouco comprava, né, a alimentação, né? Pouco. E nunca a gente pensou assim que eles iam desmatar, né? Tirar toda a grande floresta que a gente tinha aí, bonita, né? Com muita madeira, muita castanha, tem os tipos de árvore que dava fruto para as caças comer. Foi derrubado, foi tirado tudo, né? Foi tirado de uma por toda, né? Da grossa a fina, né? Quem vai fazer um campo, tirado tudo.
nosso pior medo é que de repente essa bacia estourar, aí acaba com nós tudo aí. Porque ali tudo quanto é tipo de veneno está dentro daquela água, né? Que diz oso lá, mercúrio. Eles dizem que não, mas como que não? A gente sabe que tem que usar para poder lavar a bauxita. Agora só já será que aqui no nosso Juruti que não vai ser lavada mais a bauxita com isso, né? Porque toda a região a gente sabe que é lavada com isso, né? O senhor já foi lá olhar a bacia? Já teve acesso de ir lá e olhar. E o que o senhor acha? Eu acho que, pelo exemplo que a gente já tem dali de Oriximiná, que o pessoal se queixa que lá aconteceu. Estourou a bacia e afetou o rio de lá de Oriximiná, o Lago do Batata. E de lá os pessoal não tem acesso mais na água para se utilizar da água, né? Para beber, para tomar o banho, não presta mais. Com certeza nós vamos sentir muito impacto através de terminar a natureza. Porque a gente diz assim, a castanha é uma fonte de renda, que dá renda para a gente sobreviver. Tirar a castanha, vender, tirar o cipó, vender, tirar o jutei seca, tirar o breu. Tudo isso tem fonte de renda da natureza. Tirar a palha, tudo isso a gente tira da natureza para vender, para sobreviver a vida, a família. Aí por isso que a gente diz que acabou aí e está praticamente ameaçado a acabar esse mato aí tudinho. Porque tudo por a gente anda em cima desse mato aí tem a exploração dela. Aqui a colar a gente anda e topa um buraco onde é a exploração da mina. A trajetória que esse território vai seguir é algo que é definido socialmente. E essa disputa de hegemonia, e essa disputa não é simples, porque parcela da sociedade trabalha no sentido que um território seja um território industrializado, capitalista, organizado noutras bases. Há aqueles que trabalham num sentido diferenciado, que tem outras lógicas de organização. Há uma diferença de tempos, você entende? Ou seja, o tempo de uma comunidade, de uma cosmovisão é diferenciado. O entender o outro nem sempre é fácil. Isso faz com que você tenha conflitos cuja mediação fica mais difícil, porque você tem cosmovisões que se chocam sem estruturas de mediação. Digamos, esse é o principal problema. Mas que tem como pano de fundo uma tendência que é de você transformar tudo na sociedade em mercadoria. O conflito com a Vale começou desde de 2000 para cá com a passagem da tubulação que passa logo aqui atrás, passagem de bauxita atravessando todo o território. Nós estávamos aqui no nosso local, vivendo as nossas vidas de forma comum, da nossa forma de subsistência, e de repente, de uma hora para outra, vem uma empresa e desmatando, tirando as castanheiras, as árvores frutíferas, assoreando os igarapés, tirando a comida dos peixes e a própria caça que foram se evadindo para outros locais. Isso aqui é o igarapé Sarapuí. Isso aqui era só uma valinha que vinha por ali. E daí, com a passagem da empresa, eles fizeram toda essa abertura aqui no igarapé. Colocaram esses toros, eles apodrecem. Para eles foi barato, para nós está saindo caro. E isso eles fizeram em todos os igarapés por onde eles têm trabalho. E esse aqui é o retrato dos outros igarapés. São todos exatamente igual ao que está acontecendo aqui. Para onde a empresa não... Da parte para trás que a empresa não passou, o igarapé está bom. Mas da onde a empresa passou para frente, para onde escorre a água, é assoreado. E logo em seguida veio, aqui atrás a gente pode observar, é o linhão que passa, que nós chamamos de o estopim para a nossa guerra contra a Vale. Dentro dessa guerra surgiram várias batalhas, e algumas nós vencemos e outras ainda estão por vir. E uma delas já é a próxima, que a gente acredita ser a linha de trem que vai passar atravessando o território. Para a nossa visão, quem tem que arcar com esse projeto é a própria Companhia Vale, porque foi ela que fez os estragos todinho. Já tem corrido atrás, aí com
companheiros, né, de luta, né? Mas a gente não... Promessa aí, isso aqui, vai, não acontece, né? E a gente, na realidade, que mora aqui, a gente tem muita precisão em muitas coisas, né? E o governo, ele está presente aqui na comunidade? O que existe também ali são efeitos secundários desse empreendimento que não foram previstos e que hoje fazem com que essa comunidade que já vivia da sua subsistência, hoje nem disso mais consiga viver de uma forma digna, né? Quer dizer, se tem aqui um projeto de desenvolvimento da Amazônia pautado na mineração, que faz com que a comunidade que está sofrendo os impactos desse projeto não tenha qualquer benefício, ou os benefícios que são ofertados são considerados como esmola diante da situação que eles tinham antes. Quer dizer, você ainda agrava a situação dessas pessoas com projetos dessa natureza, como o projeto de mineração que não levou em conta as comunidades que são diretamente afetadas no trajeto do mineroduto. Então é um momento em que nós devemos dar o nosso depoimento daquilo que está nos afetando. Mas é uma iniciativa nossa, de vocês, daqui da comunidade. Porque o governo municipal, o estadual, ele repassa uma outra imagem. E que aqui tudo está a mil maravilhas. Porque se nós começarmos a brigar, nós começarmos a discutir, o povo lá fora nos ouvir, os compradores ouvir, eles vão ter que se adequar. As empresas vão ter que se adequar, porque a minha briga é que eles parem de agredir o meio ambiente. O que está se passando diretamente com o povo, né? Ribeirinho, as pessoas prejudicadas, tá? Ao redor. Tudo devido ao problema, vamos dizer, poluição, né? E falando em geral, né? Água, o ar, tudo. Eu, como também já fui funcionário das empresas aqui presentes, como a Rio Capim, tá? Albras, Alunorte, tudo. Eu tenho sentido esses dramas todinho. E eu tenho certeza que é proveniente dessa situação. Então as empresas vieram, mas tomaram esse lugar como se não, acho que não foi preparado, fizeram com o povo. Olha, para lhe dizer a verdade, o alumínio está indo para vários lugares do mundo. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, está nos Estados Unidos. E essas outras áreas, para onde ela é distribuída? O Brasil não... E o senhor acha que as pessoas que consomem esse alumínio têm noção do que acontece aqui? Olha, eu acho que sim, porque eles sabem, tudo que produz alumínio, ou compra alumínio, ele, para mim, eu acho que ele sabe o dono que ele faz, né? Só que em si ele não se declara, né? O total são de 46 mil pessoas que estão vivendo em estado de vulnerabilidade. Pessoas que estão sem assistência, tanto por parte do poder público municipal quanto do poder público estadual. Que tipo de... que impacto foram esses e qual foi a causa desses impactos? Os impactos que teve acidente com as balsas que afundou, que era a Miss Rondônia. Nós tivemos impacto com vazamento de BPF. BPF é óleo de baixa pressão de fluidez, que é usado como combustível das caldeiras. E também tivemos acidente com o Caulim, o vazamento da bacia de contenção que estourou em 2006. Tivemos o problema da mortandade dos peixes, que até hoje não conseguimos encontrar um culpado, apesar de todos os estudos, várias documentação que nós temos, não conseguimos provar quem foi o culpado. Tá? Também tivemos agora, em dia 29 de abril de 2009, o acidente com a Alunorte. Foi quando houve o derramamento da bacia de contenção de bauxita, o qual jogou uma quantidade imensa de resíduo de bauxita misturado com licor cáustico. Esta mostra que quando há abertura das comportas, é desta maneira que a água sai.
Esta água aqui é apanhada no momento em que abre a comporta. Tá? Que vem aqui o licor cáustico misturado com a bauxita. Com o resíduo da bauxita. Desta forma aqui. Tá? O que veio provocar uma série de doenças. Os poços também não têm mais condições de uso. Os poços de água das comunidades que ficam ao redor do complexo industrial também não tem mais. E assim como também provocou grandes perdas nas frutas. As frutas não conseguiu maturar, a maturação. A produção de camarão caiu, a de peixe praticamente acabou-se, certo? Houve uma perda para o meio ambiente muito grande, que deverá levar anos e mais anos para que se recupere isso. Então eu conheço muita gente que trabalha na margem do rio, que teve que vender sítio, vender barco, vender tudo porque a pesca, os alimentos, frutas, essas coisas que eram do ganha-pão deles, não pôde mais vender, não pôde mais ter renda. Então eles tiveram que se desfazer e mudar para a cidade. Então as empresas elas entraram aqui em Barcarena com propostas de melhoria, de melhorar a nossa vida, a vida de muita gente. Mas com isso a gente não sabíamos que vinha também a poluição, doenças, muitas coisas. Sendo que os empregos que elas prometeram até aqui, prometeram sim, mas para as pessoas que são concursadas, que têm um estudo, que têm uma coisa melhor. Não foi totalmente para as pessoas que viviam no ribeirinho, para as pessoas que viviam de caça e pesca. Essas pessoas elas nem tiveram oportunidade de trabalhar. São várias empresas de mineração hoje instaladas no distrito industrial de Barcarena e você vê a convivência dessas fábricas com a miséria, com o bolsão de miséria que estão circundando essas plantas. Quem estuda essa região desde antes da implantação desses projetos vê que o único fator do fluxo migratório e desse bolsão de miséria foram essas fábricas. Então você não tem nenhum benefício a mais a essas pessoas. E nem mesmo dizer que poderia haver compensações para essas prefeituras pela instalação dessas plantas naquela região, em nenhum lugar desse estado foi suficiente para fazer frente à demanda social e ambiental que veio também com esses projetos. Então nenhum desses projetos tem compensação que possa dizer que houve uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que viviam naquela região. Em nenhum dos grandes projetos na Amazônia, e Barcarena talvez seja o principal deles. Grande poluição, primeiro é na alumina, porque é a lavagem química, né, da bauxita, e no alumínio por causa da emissão de flúor. Então são os dois processos mais poluentes, que mais demandam energia. Se você tem uma ideia, para que a Albrás produza 485 mil toneladas de alumínio, ela precisa de 350 mil litros de água por segundo para produzir energia. Então, nós sofremos na exploração do alumínio duas vezes. Por essa exploração que não leva em consideração as comunidades locais, em primeiro lugar, e em segundo, sofremos também porque estamos exportando junto com o alumínio nosso, com a bauxita nossa, energia também que os países desenvolvidos não têm e não querem ter compromisso com esse tipo de fábrica. Então, nós não avançamos durante 20 anos. Não estamos avançando nesse segundo contrato de energia que começou em 2004 e vai até 2024. Então, é uma coisa incrível que o Pará continue a ser apenas produtor de metal primário.
esse aqui é um companheiro nosso, o seu João, é um companheiro que está na Mancil. Aconteceu um acidente com ele, né, seu João? No braço lá, e ele teve com perca, perdeu a movimentação um pouco do braço, a força, e ele entrou na justiça através aqui do escritório, né, para requerer os danos causados, né? E a justiça agora pediu que lhe fosse solicitado o exame, né? E aí você pode ver que aqui que a justiça liberou o dinheiro para ser pago, né? Para ser pago o exame que ele vai ter que fazer lá em Belém, lá no Hospital de Saúde da Mulher. Eu me acidentei e foi afastado da área porque a Algás tem um critério lá dela que a pessoa, após se acidentar, passa 2 até 3 anos sem voltar para a área. Tem muitos que nem voltam, né? Dependendo de cada caso da empresa. O funcionário que se acidenta da empresa depois de afastado, a Algás não aceita que ele volte mais. Aí o cara vai viver esses 3 anos aonde? Quem vai manter a família dele? Medicação que ele toma, fisioterapia, e não se tem um plano de saúde. Mas ele não está trabalhando mais? Não, ele entrou um ano. Ele tem já 1 ano que ele voltou já a trabalhar. Você não está na mesma área, Samuel? Está no outro área? Não, estou no canteiro de obra. Ele está no canteiro de obra, ele não está fazendo... na área da Algás, mas eu exercia minha função. O senhor era funcionário da Algás? Não, eu trabalhava, prestava serviço para a Algás. Da Mancil. Terceirizado. A pessoa diz assim, fábrica de alumínio, mas muitos não sabem que matéria a gente trabalha para fabricar, para chegar até aquela panela de alumínio. Você entendeu? Não sabe como funciona todo aquele beneficiamento, aquele processo todo. Você entendeu? Aí acha que ver o cara fardado, da Algás, é bonito, você entendeu? Mas não sabe o que o cara passa lá dentro. Passa aqui, ó. Mesmo sabendo que adoece e que mata, eles se submetem, porque eles precisam de um emprego. Agora, trabalhar com os empresários, com as empresas, para que produza trabalho saudável, organize os trabalhadores para que tenham seus trabalhos saudáveis, que é mais difícil, né? Porque, na verdade, eles ganham uma série de benefícios, digamos assim, benefícios. Salubridade, periculosidade, não sei o que mais lá, mas em compensação eles estão sendo pagos para adoecer e para morrer. E que esse dinheiro que eles ganham de salubridade, de hora extra, de periculosidade, não paga o tratamento deles. E eles adoecem e são pessoas que cedo estão falecendo mesmo. Primeiro que a pessoa entra bom, depois vai adoecendo com o contato dos produtos e o tipo de tarefa que são executadas, as condições de trabalho que gera o problema de saúde para o trabalhador. Mas a empresa não reconhece e joga uma justificativa apenas porque ela fornece os EPIs, e nós sabemos, o próprio fabricante do EPI, eles registram que ele só atenua, ou seja, ameniza o acidente, mas não evita. Então aqui tem tido vários acidentes de graves proporções, são queimaduras, são perdas de membros, como o dedo, e também as doenças de maiores frequências são por conta do excesso de esforço físico, dá sempre nas articulações, e tem uma suspeita da contaminação por fluorose, que é gerado no fluoreto, na sala de cubas. Eu sou funcionário da Alcoa, aqui de São Luís Maranhão, que é conhecido como Alumar. Eu trabalho na CVI, que presta serviço para a sala de cuba. A sala de cuba é onde os operadores mexem com produtos químicos. A gente faz a distribuição de alumina na sala de cuba e faz também a limpeza. Eu usava todos os tipos de EPI. Todos os EPI a empresa passava para a gente.
Eu usava todo tipo de EPI. Como a sala de Cuba ela é quente, e os polos da gente ficam abertos, e a matéria, esse clima que a gente distribui na sala de Cuba, o pó, às vezes, quando o saco rasgava, via para cima da gente. Na época eu comecei a sentir coceiras, as coceiras nas peles. Eu passei para um ambulatório também lá na época. Em 2005 eu comecei a sentir, em 2006 aí os médicos começaram a investigar, que na época eu comecei a dar várias crises aqui de convulsão. Os médicos fizeram um monte de diagnóstico, só que viram que eu não tinha nenhum problema epilético que causasse isso. Aí os médicos fizeram um monte de exames, só que nunca chegaram a uma conclusão. Até que um médico pediu uma dosagem de alumínio no meu sangue, e ele foi ver que estava com uma dosagem de alumínio um pouco elevada. Aí daí pra cá que os meus médicos que me acompanham até hoje, que lá de São Domingos, que agarraram dizendo que eu estava com um problema de intoxicação. Depois desse diagnóstico no hospital de clínicas, que posição que a empresa adotou em relação ao teu caso? Olha, que meu caso, ela tá na justiça. Quer dizer, a empresa estava batendo sempre contra se eu tivesse agarrado me calado. Eu estava jogando na rua, eu estava doente. Eu estava por aí, não sabia que até hoje que eu tinha. E hoje não, hoje eu provei que eu agarrei, como eu sempre falei, eu entrei lá bonzinho, eu não entrei doente. Eu entrei com saúde. E para eu sair assim, cair doente para depois me botar na rua. Não, também não é assim. Os médicos agarraram que não tem retorno. Tem que aposentar? Tem que aposentar e não tem retorno. Por invalidez. Que idade tem? Tenho 36 anos. Então tem 4 lagos de lama vermelha. Isso. Aqui ao lado da comunidade. É. Fica a que distância da comunidade? Olha, eu acho que uns 4 quilômetros. Aí tem uma área de um espaçamento assim de mata virgem entre vocês e a lama. Nós fizemos o pico, né? Tem um pico. Para eles entrar na nossa área, eles já entraram 2 vezes. Mas a gente nem aceita dinheiro, porque tu sabe, entrou dinheiro, a Alumar pagou tanto. Então a gente nunca aceitou dinheiro, benefícios, tá? Inclusive, nós temos perdido com as negociações, porque não tem sido cumprido aquilo que ela tem, que foi os acordos, não tem cumprido, e a gente sempre não leva melhor não. Ali adiante, então, é a fábrica da Alcoa. Nós estamos na divisa da fábrica da Alcoa com a comunidade. Esse é o riacho. Vai passando. Todo ele vermelho. Essa água, quando nós chegamos aqui, ela tinha mais profundidade aqui, né? Hoje, desde o ano passado, ela secou. Isso aqui, não sei se foi devido ao verão, sei que ela secou bastante. Mas quando ela secou, estava secando, já tinha esse problema desse, que eu digo que parece assim um ferrugem, uma coisa. E todos os anos vem essa coisa. Com essa água daqui, se a gente aguar uma planta, ela morre. Ela não escapa. E aí a gente evitou de fazer vários plantios porque não tinha água suficiente, né? Perderam o plantio então por causa dessa água? Por causa dessa água aqui. E quando é que começa a ter essa cor avermelhada aí na água? Todo início de chuva. Todo início de ano com chuva grossa. E o senhor acha que vem da onde essa água? Eu acho que ele vem daqui do lado dessa cabeceira aqui, do lado da Alumar. O senhor acha então que pode ser das bacias aí que eles têm aí? Só pode ser. Porque de outro lado não vem, que não tem. E o senhor tem poço aqui de água? Nós temos um ali, mas não foi atingido desse coisa aqui, né? Porque lá é mais alto, fica mais em cima, até que ele está desviado agora. Porque a gente puxou essa outra água. O senhor trabalha ali na frente ali? É. O senhor faz o que ali? Ali é farinha, ali eu plantei já um pedaço de horta, mas este ano eu não plantei, porque estava escassidão de água. E tem outro poço? Tem um poço ali, que é o do companheiro Zé Pereira, que ele também largou de usar, porque chegou essa água, ele largou de usar. Chegou no poço? É.
Eu trabalhei na Alcoa, não definitivamente na Alumar, mas numa área contratada, numa empresa contratada nacional, na qual ela contrata técnicos, operadores para a área de serviço funcional da Alumar, de operação. Trabalhava lá na parte de laboratório, né? Laboratório da Alumar. Operador, minha função era amostrista, fazia toda a coleta de processo, do sistema do processo. E também convivia também com os técnicos de meio ambiente, do qual algumas pessoas que é muito próximo nossa, e lá as conformidades do processo de meio ambiente com relação à área de Garaú, poços, rios, sempre não dava na conformidade, né? Que é algo alterado. A gente presenciou alguns casos lá, na verdade, e como todo o processo da Alumar, sempre tem que dar na conformidade, né? E esses resultados são manipulados, eu acredito, de todas as formas, né? Todas as formas. Em que ano você trabalhou lá? Eu trabalhei no ano de 2008 a 2009, final de 2009. Recente, então? Recente, Inclusive eu já estou com uma nova, já era para me pegar hoje, uma inscrição lá, que eles estão contratando novos funcionários, que já trabalhou na área, que era para me empregar de novo. Uma amostrista. Uma amostrista. Vai voltar... Ativa de novo, exatamente. A nossa preocupação é reflorestar esse rio Calembe, porque ele está morrendo aos poucos, está morrendo, porque a cabeceira dele lá não tem mais nada. Inclusive nós vamos falar com a Alumar, que é para já pedir as mudas, né? Mas a cabeceira do rio está no território deles, está na terra Está no deles? nosso, está no nosso, mas vem deles para cá. Mas por que não tem mais nada lá em volta da cabeceira? Eu não sei te dizer, né? Porque morreram alguns buritis, jussara, as árvores, assim, eles não cresceram, não se desenvolveu, entendeu?